essa comunidade aqui. E perigoso o pastor Jean falar, o pastor ficar à vontade onde pregar, né? Vai que ele fica muito mais à vontade do que a gente imagina, né? O pastor Jean falou que ele tinha um texto, Salmo 126, não tem um texto que o acompanha ao longo desse tempo aí que ele lidera esta igreja, desde aquele momento em que ele pensou em iniciar esse trabalho. Eu acho que todos nós temos momentos, textos assim, que são marcantes nas nossas vidas. Diante de problemas, de lutas, de angústias. E eu me lembro que, não no início, mas em alguns momentos ao longo da minha caminhada como pastor, eu também fui abençoado por Deus com um texto que tem servido de auxílio, de consolo, de ajuda ao meu coração durante alguns tempos, alguns momentos em que nós, assim, pensamos em desistir diante das lutas, dos problemas. E Deus tem me levado de volta a esse texto que eu queria compartilhar com vocês. Abra aí, por gentileza, Marcos capítulo 16. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Diz assim, Marcos 16, de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Esse texto, registrado por Lucas, fala de uma das doutrinas centrais da fé cristã, que é a doutrina da ressurreição de Cristo. A ressurreição é talvez uma daquelas afirmações centrais da igreja. Com essa verdade, toda religião cristã, ela permanece de pé ou desmorona. Se não houve ressurreição, não há motivo pelo qual nós estarmos aqui. Não há motivo pelo qual a igreja continuar existindo. Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele vai dizer: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E é vã porque se Cristo não tivesse saído da sepultura, que certeza nós teríamos de que o nosso resgate foi pago? Se Cristo não saiu da sepultura, como nós poderíamos ter a confiança de que ele, como dizem as Escrituras, venceu a morte? Então Paulo vai dizer, respaldado nesse raciocínio, que se não houve ressurreição, a fé é inútil, o testemunho apostólico é mentiroso, porque esse foi o testemunho dos apóstolos pós Cristo ter ressuscitado e subido aos céus.
Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, os crentes estão em seus pecados, continuam em seus pecados sem salvação, porque os pecados não foram pagos. E ele vai concluir aquele raciocínio dizendo: nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Há um filme muito antigo, eu não sei qual streaming que está, mas se você uma hora desejar ver e procurar, o título do filme é O Corpo. E esse filme retrata muito bem a questão de uma fé inútil sem a ressurreição. O filme traz a ideia ali de que supostamente acharam o corpo de Cristo. E o Vaticano, então, move o mundo para impedir que aquilo de fato seja veiculado. Porque o Vaticano sabe que se Cristo não ressuscitou, acabou a igreja. Não tem por que a igreja continuar existindo. Antes da ressurreição, nós sabemos, você conhece o relato ali dos evangelhos, o cenário era de intensa tristeza. Antes da ressurreição, o ambiente ali entre os discípulos e os seguidores de Jesus era marcado pela dor. Um contexto de muito sofrimento. Afinal de contas, o mestre a quem os discípulos aprenderam a amar, aprenderam a respeitar, estava dentro do túmulo. O amigo que muitas vezes aconselhou, ajudou, curou, libertou, já não estava mais entre eles. As esperanças, os sonhos, as possibilidades, estava tudo enterrado junto com o corpo de Jesus. E aí, é nesse contexto de muito sofrimento, de muita dor, que Marcos diz que aquelas mulheres resolvem sair de casa naquele domingo pela manhã e ir até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. E quando elas estão indo, caminhando até o túmulo, depois de terem deixado as suas casas, Marcos diz que no meio do caminho, uma das mulheres levantou uma questão muito importante, muito interessante. Olha o que diz aí o verso 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa não era uma pedra pequena. Era uma pedra gigantesca. Precisavam de vários homens. Um só não conseguia removê-lo. Então, no meio do trajeto, quando elas estão caminhando até o túmulo, diz o verso 3 que diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? Aquelas mulheres não conseguiriam. Será que elas não deveriam ter pensado nisso antes de terem saído de casa? Certamente. Mas o fato registrado aqui é que quando elas lembraram desse problema, daquele obstáculo, elas já estavam no meio do caminho. E assim, então, elas começaram a imaginar, a divagar, que talvez não conseguissem fazer aquilo que desejavam por causa daquela pedra. Elas ansiavam embalsamar o corpo de Jesus, e aí então uma delas lembrou: olha, na entrada do sepulcro tem uma pedra imensa. Como que nós vamos conseguir acessar o corpo do nosso Salvador com aquela pedra ali na entrada? De forma que aquela pedra tornou-se um grande obstáculo que aquelas mulheres teriam que literalmente remover. E a maneira pela qual Marcos faz a sua descrição dá a entender que elas não apenas disseram isso, mas elas vieram ao longo do trajeto fazendo esse questionamento. Elas vieram ao longo do caminho perguntando: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?
Pode ser, os evangelhos não entram em detalhes. Os detalhes somos nós que criamos ao ler o relato ou os relatos bíblicos. Pode ser que uma ou outra ali tenha dito, olha, não tem como. A pedra é imensa. Eu já vi alguns homens removendo aquelas pedras. E eram homens fortes. Nós três não vamos conseguir. Ela é extremamente pesada. E elas continuam caminhando. E uma vira para a outra e diz, de fato, não tem como remover. Talvez fosse melhor nós voltarmos. Como nós vamos entrar lá? Pode ser que uma outra tenha choramingado, olha, nós desejávamos tanto embalsamar o nosso mestre, mas existe uma pedra atrapalhando. O fato é que, como Marcos vai dizer aí no verso 3, elas vêm se perguntando, vêm indagando, e quando elas estão ali se perguntando, elas continuam andando. E aí diz o verso 4 que elas chegam no local. E quando elas chegam no local, fica constatado que todo aquele temor que elas tiveram ao longo do caminho foi desnecessário. Olha o que diz o verso 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. A dificuldade que elas esperavam encontrar já não estava mais lá. Aquelas mulheres, ao longo de todo aquele caminho, sofreram por antecipação e em vão. Porque o problema que elas imaginavam encontrar já não estava mais lá. Olhando, viram que a pedra já tinha sido removida. Isso acontece com você? Você é alguém que sofre por antecipação? Na construção de uma igreja, como que uma liderança sofre por antecipação, não é? Quantas vezes ao longo dos 20 anos da nossa congregação lá, nós nos questionamos, e agora? Como que nós vamos fazer? Diante dessa situação, diante desse fato, o que será de nós? Quantas vezes nós nos questionamos isso? Pode ser que a gente não faça esse questionamento apenas na igreja. De fato, a gente não faz só na igreja. Nós fazemos isso nas nossas casas, no nosso local de emprego, nas nossas relações. É impressionante a quantidade de homens e mulheres que sofrem por antecipação. Gente que fica zangada, gente que fica triste, gente que fica preocupada, cabisbaixa, deprimida por causa de situações que nunca vão acontecer. Nunca. Frequentemente nós nos deparamos com pessoas que se sentem oprimidas, desanimadas pela antecipação de males. Gente que fica a considerar todas as possibilidades de problemas diante de um novo passo a se dar na vida. Gente que fica ali maquinando toda espécie de obstáculos que vão surgir diante dos novos desafios que a vida nos apresenta. Pessoas que se preocupam com as dificuldades, não apenas dos dias de amanhã, mas da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Gente que fica sofrendo por causa das coisas que supostamente estão por vir. Nós estamos rodeados de pessoas, ou talvez nós sejamos essas pessoas que, assim como Drummond, sempre veem uma pedra no meio do caminho. Lembram lá da história do poeta? No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Sempre vê uma pedra, um obstáculo. Você fala para elas sobre um plano,
sobre um sonho e ela vira para você e diz assim: olha, eu acho que não vai dar. Eu acho que isso aí não vai se concretizar. Mas por quê? Por causa daquela pedra. Você faz uma reunião de planejamento e aí sempre tem aquele irmãozinho que vai lá e diz: olha, cuidado com aquela pedra. Nós desejamos dar saltos maiores na vida e às vezes é um cônjuge, um irmão, alguém próximo que vira e diz assim: olha, você não vai conseguir saltar aquela pedra. Gente que sempre vê diante da oportunidade uma dificuldade. Na caminhada da igreja isso acontece muito. Pessoas que sempre veem as dificuldades, os problemas, as pedras. Quem nos removerá a pedra? E esse texto nos mostra que não existe, esse é um princípio bíblico, que não existe pedra tão grande, seja na porta de um túmulo, seja nas muralhas de Jericó. Lembram as muralhas? Feitas de quê? De pedras. Muralhas imensas. Esse texto e todo o ensino das Escrituras nos mostram que não existe pedra tão grande, seja na porta de um túmulo, seja no muro de uma cidade como Jericó, seja nos caminhos da vida, não existe pedra tão grande que não possa ser removida por um anjo do Senhor. Não existe. Quem removeu aquela pedra? Nós vamos ver: o anjo do Senhor. No caminho para a sepultura, desejosas de embalsamar o corpo de Cristo, aquelas mulheres se lembram que lá existe uma pedra. E elas ficam ali agoniadas, preocupadas com a pedra da entrada do sepulcro. E quando elas se aproximaram, elas descobriram que Deus já havia cuidado daquilo que elas não poderiam fazer. Deus já havia feito por elas aquilo que elas seriam incapazes de fazer. Essa é uma verdade que nós podemos perceber ao longo de toda a Escritura. Deus faz aquilo que nós não temos condições de realizar. Aliás, esse é o princípio da nossa salvação. Nós não temos condições de, por nós mesmos, sermos salvos, por nossas obras, por nossos méritos, por nossa força. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante qual foi? Sola gratia. Somente a graça. É Deus quem faz por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Deus faz aquilo. E sempre faz, e sempre fez, e sempre fará aquilo que nós não temos condições de realizar. Quando eu era menino, tinha lá os meus 5, 6, 7, 8 anos. Sempre que eu ia dormir, muitas vezes, a minha mãe chegava perto da minha cama e ela lá do jeitão dela, meio desafinado, ou muito desafinado, cantava o hino 344 do cantor cristão. Se você não conhece, há uma estrofe daquele hino que diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Essa mão cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Durante muito tempo na minha vida, eu fui dormir ao som dessa música. Deus cuidará de ti.
quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Como igreja, irmãos, é possível que essa seja uma ou a grande pergunta que vocês talvez façam, como nós também fazemos lá. Individualmente, pode ser que essa seja uma pergunta que estamos constantemente fazendo. Há um problema lá na frente, você não sabe como resolvê-lo. E você fica aqui, sofrendo antes daquilo acontecer. Se é que vai acontecer. Então, quando você, individualmente, ou vocês, de forma coletiva, estiverem diante de uma situação que está muito lá na frente, de angústia, que traz temor, que traz medo, quando essa for a sua preocupação, lembre-se desse texto, lembre-se daquilo que Jesus disse, Mateus registrou, lá no capítulo 6 do seu Evangelho. Jesus disse, Mateus registrou: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas por que, Jesus? Por que, Mateus, que eu não devo me inquietar com o dia de amanhã? Jesus diz, porque o amanhã trará os seus cuidados. E aí Jesus então diz, basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está nos lembrando aqui é que, embora o futuro tenha sua parcela de problemas, no tempo certo eles serão resolvidos. Nós devemos cuidar de cada um deles à medida que eles forem chegando. E isso deve ser assim, sabe por quê? Porque nós não temos como resolvê-los antecipadamente. Nós precisamos confiar. E isso não é simples. E descansar na promessa que as Escrituras nos mostram de que o amanhã trará os seus cuidados. Talvez na mente de pastor Jean, na mente de alguns aqui, eu me lembro quando o pastor Jean me falou da aquisição do terreno. Trocaram por um apartamento, foi isso? Como vamos conseguir um terreno? Como vamos conseguir construir? Eu estive aqui na inauguração quando os americanos vieram aqui. Onde vocês estão hoje? Estou falando de questões físicas, mas e as questões espirituais? Se a gente volta no passado, a gente fica se perguntando, como será, como será? E pode ser que essas perguntas nos façam mal. Não nos deixem viver a vida que Cristo deseja para nós. E vamos sofrendo por antecipação e em vão. E não confiamos e não descansamos na palavra de Cristo de que o amanhã trará os seus cuidados. O que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos carregar preocupações antes do tempo próprio. Nós devemos atender às ocupações de hoje e deixar as preocupações de amanhã, adivinha? Para amanhã. Para quando raiar o novo dia. Porque pode ser que quando a gente chegue lá, a pedra já não esteja mais lá. Pode ser que quando nós cheguemos ali diante do túmulo, como diz o texto aqui, e o anjo está lá dentro. Não tem mais pedra, não. A única coisa que a gente pode ter certeza é que se o dia de amanhã trouxer uma cruz, aquele que a envia pode e irá nos enviar a graça necessária para carregá-la. Paulo pediu a Deus, tira, porque está doendo esse espinho. Que foi o Senhor que colocou. E diz a Bíblia que ele pediu 3 vezes. E Deus disse assim, não vou tirar não, vai ficar aí. Para que você não se ensoberbeça por causa das experiências que você teve. Mas tem uma coisa, Paulo, a minha graça vai te ajudar a lidar com esse espinho. O amanhã trará os seus cuidados.
Então pode ser que nesse exato momento você entrou aqui e você está nesse momento preocupado com alguma coisa que você tem que resolver amanhã, essa semana, problemas familiares da sua casa, dos seus filhos, que muitas vezes o impedem de estar aqui por completo. Medos, preocupações, ansiedades, que a gente fica, de fato, porque somos humanos, perguntando: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Como eu vou fazer? Meu irmão, quando essa for a sua preocupação, lembre-se desse texto. Lembre-se do que foi dito lá no livro de Lamentações 3:22. Você conhece esse texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E você sabe que diz logo depois, não diz? Elas se renovam a cada manhã. Uma grande parcela dos nossos medos, uma grande quantidade das nossas ansiedades, é devido ao fato de que nós tentamos levar os fardos de amanhã com os recursos de hoje. E a Bíblia é clara ao mostrar que isso não pode, não deve ser assim. Sabe por quê? Porque as misericórdias de hoje são para os problemas de hoje. Para os problemas de amanhã, o que a Bíblia diz? O que Lamentações diz? Que uma nova dispensação de misericórdia será concedida. Quantas vezes você está assim, semelhante a Jó, naquele dia em que ele recebe um monte de notícias ruins? Um dia daqueles terríveis, e você pensa assim: meu Deus, se eu receber mais uma notícia hoje, nessa semana, daqui a 15 dias, eu não vou aguentar, porque eu não tenho forças. De fato, muitas vezes nós sentimos que a nossa reserva de forças não será suficiente para mais um dia, para mais uma consulta, para mais um encontro, para mais uma experiência daquelas terríveis. De fato, não será. A sua reserva de forças não será suficiente para os próximos encontros. Sabe por quê? Porque os recursos de hoje são para o dia de hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Uma parte dos recursos de hoje é a confiança de que novos recursos serão dados no dia de amanhã. Faz parte dos recursos de hoje a crença e a confiança de que amanhã Deus vai mandar novos recursos. Por que você acha que o maná foi dado ao povo uma vez por dia? Existia armazenagem de maná? Você podia guardar o maná para o dia seguinte? Essa é a maneira como nós temos de depender da misericórdia de Deus. Nós não recebemos hoje a força para levar os fardos de amanhã. Nós recebemos misericórdia hoje para os problemas de hoje. Para os problemas de amanhã, Deus nos concederá uma nova parcela de misericórdia. Então deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam dia após dia. E quando você, por uma questão de incredulidade, tenta armazenar o maná, sabe o que acontece no outro dia, né? Ele apodrece, cheira mal. Isso é algo extraordinário. O fato das misericórdias divinas serem renovadas a cada manhã é misericórdia de Deus. Você entende isso? O fato
das misericórdias divinas serem renovadas a cada manhã é misericórdia de Deus. Essa é a verdade a qual nós devemos nos agarrar para lutarmos contra todo tipo de ansiedade, de preocupação, de forma individual, de forma coletiva. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Não sofra por antecipação. Eu me arrisco a dizer que esse é um problema comum a quase todos nós que estamos aqui. Pode ser, e na maioria das vezes é assim que acontece, que assim como aconteceu com aquelas mulheres, a pedra já tenha sido removida. Há um hino que nós cantamos, a Igreja Evangélica Brasileira canta. O hino diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E olha a teologia saudável desse poeta. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E ele sabe que confiar é algo difícil. Por isso ele diz assim: e o teu trabalho é confiar em mim. Falando de Jesus. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Irmãos, é bem possível que aquelas mulheres nunca mais em suas vidas tenham feito uma pergunta semelhante. Não só pelo fato de que a pedra foi removida, mas também por causa das palavras que elas ouviram daquele anjo. Olha o que diz aí o verso 7. Ide, a ordem do anjo a elas. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Ele vai adiante de vós. Nós temos aqui uma promessa que se enquadra em todo o ensinamento da Escritura. O texto nos mostra que o nosso Senhor, Ele sempre vai à nossa frente, cuidando, protegendo, providenciando, guardando, livrando. Você olha para a história da Escritura, para a história do povo de Deus, e você vai ver que Deus sempre vai à frente. Jacó precisava se encontrar com Esaú. Esaú vem com centenas de homens. E aquela quantidade de homens significava que ele ia destruir Jacó. Só que antes de encontrar-se com Jacó, a Bíblia diz que Deus transformou o coração de Esaú. Deus foi à frente de Jacó. Daniel ia ser jogado lá na cova dos leões. Antes de Daniel chegar na cova dos leões, quem estava lá? Os anjos do Senhor. Deus foi à frente de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram lançados, seriam jogados na fornalha ardente. Um anjo estava lá, aguardando por eles dentro da fornalha. Não foi isso que indagaram? Ué, nós não lançamos 3, por que tem 4 lá dentro? Quem conhece a história, quando Lutero foi chamado para se defender lá na dieta de Worms, o Papa, o rei, o alto clero da igreja, soldados, todos lá esperando Lutero. Os amigos dele disseram assim: Lutero, não vá. Se você for, você vai ser morto. E é esse episódio que leva Lutero a escrever uma das estrofes de Castelo Forte. Porque Lutero respondeu àquelas pessoas: mesmo que todas as telhas
dos telhados da região de Orme fossem demônios, ainda assim eu iria lá, porque Deus vai à minha frente. E depois ele colocou então em Castelo Forte: se nos quisessem devorar, demônios não contados. Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, e ele cairá por uma só palavra. Ele vai adiante de vós. Não é assim, irmãos, que tem acontecido com muitos filhos de Deus ao longo da história. Pode ser que tenha acontecido assim na vida de muitos de vocês. Vocês imaginaram que teriam problemas, mas quando vocês chegaram lá, Deus já tinha tratado daquele problema. Já tinha resolvido aquele problema. A pedra já tinha sido removida pelo mensageiro do Senhor. Agora, cabe aqui uma ponderação muito importante, principalmente nesses dias nos quais nós vivemos. E se Esaú tivesse assassinado Jacó? E se os leões tivessem devorado Daniel? E se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem sido carbonizados na fornalha ardente? E se Lutero fosse queimado lá pela Inquisição? Isso teria sido sinal de que esses homens não receberam o livramento do Senhor? Isso significaria que Deus não estava à frente deles, protegendo, guardando e livrando? Afinal de contas, ao contrário de Jacó, muitos cristãos são sim assassinados pelos seus familiares. Alguns anos atrás, um dos bispos da igreja anglicana, lá no Recife, Robson Cavalcante, foi morto a facadas pelo próprio filho. E se, ao contrário de Daniel, como aconteceu, quantos mártires foram devorados pelos leões no Coliseu Romano? Ao contrário de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Lutero, vários homens foram queimados e enforcados por defender a sua fé. Muitos casos espetaculares de livramento. Existe o exemplo lá da sua família, doença, sofrimento, problema, luto, que não teve uma resolução desejada aos nossos próprios olhos. O que eu quero dizer para você é que, biblicamente, morrer ou sofrer não significa que Deus não esteja indo à nossa frente. Os cuidados de Deus não são vistos apenas em livramentos, não são vistos apenas em providências. Ele pode ser percebido também em lutas, em tribulações e em problemas. Não pense que por você estar enfrentando lutas, problemas e tribulações, a bênção de Deus não está sobre você. Dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Pode ser exatamente o contrário. O que eu quero dizer é que cristianismo não significa ausência de problemas. Cristianismo significa ajuda para vencer esses problemas. Nós devemos lembrar que todos esses discípulos, com exceção de um, todos esses discípulos que receberam essa mensagem daquelas mulheres, ele vai adiante de vós. Olha, nós encontramos com o anjo. Ele removeu a pedra e ele nos mandou dar um recado a vocês, que o mestre vai adiante de vós. Todos esses discípulos que receberam essa mensagem morreram por causa da sua fé. O que nós podemos aprender do texto e do ensino geral das Escrituras é que o nosso Deus sempre vai à nossa frente, fazendo aquilo que é o melhor para cada um de nós. Seja com livramentos espetaculares, como fez com Daniel, seja com a permissão de que seus filhos sejam devorados pelos leões no Coliseu Romano. Certamente,
que nem sempre nós entenderemos os caminhos do Senhor. Tem coisas que eu não entendo. Muitas vezes nós iremos indagar do Senhor se realmente era necessário passarmos por aquilo que estamos passando. Diante dessa realidade, nós devemos estar cientes de que a uns a fé os honra. Sadraque, Daniel, Jacó, Lutero, tantos outros. A uns a fé os honra. Outros honram a fé com as suas próprias vidas. O que nós podemos ter certeza é que o amanhã trará os seus cuidados. Percebe? Cuidados não é isenção de sofrimento, mas ele há de nos ajudar. Uma vez, um fazendeiro que possuía terras, muitas terras, ao longo do Atlântico, ao longo do litoral do Atlântico. Ele tinha muita dificuldade de encontrar funcionários, pessoas para trabalhar na sua fazenda, porque a maioria das pessoas estava pouco dispostas a trabalhar naqueles lugares. E isso se dava porque aquela era uma região de muitas tempestades. E as tempestades vinham e causavam grandes estragos nas plantações, nas construções, de forma que trabalhar naquele lugar ali, ou naqueles lugares, era trabalho dobrado, além de ser perigoso. E aí, procurando por novos empregados, aquele fazendeiro recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem de meia idade se apresentou àquele fazendeiro procurando emprego. E aquele fazendeiro então perguntou para aquele homem: você é um bom lavrador? A única resposta daquele homem que procurava emprego foi: olha, eu durmo enquanto os ventos sopram. Eu durmo enquanto os ventos sopram. O fazendeiro não entendeu nada. Ele perguntou se ele era um bom lavrador e ele respondeu: eu durmo enquanto os ventos sopram. Só que aquele fazendeiro estava desesperado, porque ele precisava de alguém que trabalhasse para ele. E aí, mesmo sem entender a resposta daquele homem, ele o empregou. Os primeiros dias, aquele homem trabalhou muito, trabalhou duro, de forma competente. E o fazendeiro foi ficando cada vez mais feliz e encantado com aquele novo trabalhador. Até que um dia, aquelas tempestades que apareciam ali, vieram sobre aquela fazenda. Um vento fortíssimo, fortíssimo. O fazendeiro, então, pulou da cama, agarrou ali um lampião e correu até o alojamento dos empregados, sacudiu aquele homem e gritou: levanta! Uma tempestade está se aproximando. Amarre as coisas antes que tudo seja arrastado. E aquele homem, calmamente, virou para o seu patrão e disse: não, senhor. Naquele primeiro dia, quando o senhor me contratou, eu disse ao Senhor que eu durmo enquanto os ventos sopram. Aquele fazendeiro ficou enfurecido. Mas ele precisava correr para resolver as coisas. E do empregado ele cuidava depois. Então ele saiu dali correndo. E para sua surpresa, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lona, firmemente presas ao solo. Ele percebeu que todas as suas vacas estavam protegidas nos celeiros, os frangos bem guardados nos viveiros,
Todas as portas estavam muito bem travadas, as janelas muito bem seguras, tudo amarrado e não podia acontecer nada com toda a sua propriedade. Foi ali, naquele momento, que aquele fazendeiro entendeu o que aquele empregado quis dizer naquele primeiro dia. Quando ele perguntou se ele era um bom agricultor, e ele disse: eu durmo enquanto os ventos sopram. Ele então retornou para sua cama, para também dormir enquanto o vento soprava. Meu irmão, minha irmã, durante a nossa caminhada por esse mundo, existirão muitas pedras no nosso caminho. Algumas dessas pedras Deus nos deu, além de condições e forças para removê-las. Além de condições e forças, Deus nos deu a promessa de que Ele irá diante de nós. No entanto, existem outras pedras, que assim como aquela pedra do sepulcro, são impossíveis de serem removidas pela força humana. É nesse momento que nós teremos que confiar que as pedras que os homens não podem remover, o poder de Deus vai fazendo. Um anjo do Senhor vai remover. Deixa eu te dizer uma coisa. Se essa verdade estiver muito segura, se essa verdade estiver muito amarrada na sua mente e no seu coração, o vento pode soprar o quanto quiser, com a força que vier, que você vai conseguir dormir. Não importa a tempestade que vier, nós vamos conseguir dormir. Por quê? Porque essas verdades estão protegidas e guardadas e fincadas no nosso coração. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Pelos próximos anos dessa igreja, quando vocês se depararem com essa situação, quem nos removerá essa pedra? Descansa no Senhor. Peçam ajuda ao Senhor. Aquelas que vocês tiverem condições de removê-las, façam isso. Aquelas que não forem possíveis, saibam que Deus fará por vocês aquilo que vocês não são capazes de fazer. Crendo nisso, pode vir o vento que vier, vocês vão conseguir dormir. Ó Deus, que estas verdades que nos são tão preciosas, que essas doutrinas que nos são tão caras, possam estar guardadas na mente, no coração dos teus filhos e filhas aqui, firmadas, amarradas no coração de cada um deles, para que quando os ventos soprarem sobre esta comunidade, eles possam descansar naquele que é soberano, que tudo controla, que tudo governa, que tudo sabe. Que assim seja, para a honra, para a glória do Senhor, e para consolo e conforto aqui dos meus irmãos e irmãs. Abençoa, Deus, a liderança desta igreja. Renova as forças do pastor Jean. Dê a ele força, auxílio, graça,
diante dos enormes desafios, diante das pedras que existem no caminho. Dá a Ele, ó Deus, o auxílio dos anjos do Senhor. Que as misericórdias do Senhor sejam renovadas sempre sobre o teu servo e sobre esta igreja. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus.